Olá, neste momento eu estou e me envolvo muito com facilitação de diálogos, mediação de conflitos, e eu sou uma pessoa apaixonada por caos. Mas não porque eu gosto de treta ou coisa assim do tipo, mas porque eu percebo a possibilidade e a grande riqueza que há, a oportunidade de conexão entre as pessoas após um conflito. Eu percebo como nos conflitos que você e eu muitas vezes evitamos, está também a paz que nós procuramos. Lembra alguma situação na qual você tenha tido um conflito com alguma pessoa e em algum outro momento, em um outro contexto, você conseguiu se conectar com essa pessoa, conversar com ela, entender o seu ponto de vista, a sua perspectiva, o que ela sentia, o que ela precisava, e você teve a oportunidade de também dividir com ela o que você viu, o que você pensou, o que sentia, o que era importante para você, e vocês conseguiram encontrar aquela conexão, a reconexão. Nesse momento, você percebe que a conexão de vocês ficou ainda muito mais forte, muito mais rica, muito mais profunda do que se não tivesse tido o conflito. Se após um conflito você conseguiu se reconectar verdadeiramente com a outra pessoa, a relação se tornou muito mais profunda. Eu amo caos e conflitos porque eu enxergo essa possibilidade de conexão. Por trás de todo caos, todo conflito, existe essa oportunidade de conexão. Nós, seres humanos, vivendo em complexidade, a forma de não sermos uma teia, que possamos ir junto é a partir da conexão. Não somos como os outros seres vivos que podem se conectar e se andar em bando, em cardúmens. Você já viu aquele bando de peixes, cardumen de peixes ou bando de aves, que vão, por exemplo, na água? Tem aqui um mosquito interespacial de gravidade zero me acompanhando. Veja só, por exemplo, debaixo da água, peixinhos, cardumen, tem ali um predador, todos os peixes se movimentam, se realocam, começam a nadar juntos, não batem entre si. A mesma coisa as aves no céu, elas vão voando e de repente formam aquelas imagens totalmente lindas que vão se transformando em outras formas, em outros formatos. Elas estão conectadas e podem ir juntos, mesmo que elas sejam diferentes, mesmo que cada uma possa voar de maneira diferente, porque estão conectadas a partir de acordos, a partir de uma conexão muito mais sutil. Acordos combinados como, por exemplo, vamos todos na mesma direção, não vamos estar perto o suficiente para estar junto, mas não tanto como para nos afastarmos, e vamos fugir de predadores, por exemplo. Essa conexão, quando estamos conectados, podemos ir juntos, respeitando ao mesmo tempo nossa individualidade. Eu não sei você, mas eu estou realmente cansada, me sinto exausta de muitas conversas. Eu cresci num ambiente bastante violento, onde as conversas se tornavam, na verdade, gritos, onde muitas vezes seria impedida de falar, ou para poder conversar tinha que levantar a mão, pedir permissão, e nem sempre mesmo assim era ouvida, ou minha opinião não era ouvida. Quando me tornei adulta, me pareceu comum, me pareceu normal que as pessoas estivessem ali te olhando. Você já se conectou com isso? Não sei o que você sente em relação a isso, mas eu me sinto exausta de estar em rodas, por exemplo, em grupos de pessoas, e as pessoas estão te olhando e você percebe que elas estão pensando em outra coisa. Estão pensando na vez que elas vão falar. E todo mundo está assim, pensando na próxima coisa que dirá, e ninguém está ouvindo ninguém. Você fala alguma coisa, compartilha o que você sente e é cortado no meio. As pessoas não estavam prestando atenção ao final do que você estava falando. Quantas vezes você é a pessoa que corta? Você é a pessoa que olha para a pessoa, diz assim, quando a tua cabeça está em outro lugar. Eu estou cansada das conversas, me sinto exausta das conversas que a gente concorda só para não dar continuidade à conversa, só para não dar mais corda. Quantas vezes você sentiu desconfortável no meio da conversa e você depois sorriu e se despediu simpaticamente só para não dar mais, sabe? Não dar mais corda a essa situação. Quantas nossas conversas estão nada transparentes? Quantas conversas não há vulnerabilidade, não há honestidade e passamos tanto tempo conversando com as pessoas? Essas conversas terminam se tornando debates, discussões, tanta energia gasta nas nossas palavras para muitas vezes mostrar que nada de nós. Tantas palavras jogadas fora e ao final não conheço verdadeiramente a outra pessoa. Tantas conversas, tantas reuniões,
tantos pontos de vista sendo apresentados e no final estamos escondendo aquilo que realmente estamos sentindo, aquilo que é importante para nós, aquilo que nós pensamos. Quantas conversas elas estão sendo usadas, mais do que nada, para não separarmos do outro, para competir entre a minha opinião e a tua. Não é à toa que começamos a falar coisas do tipo como, e digo mais, além disso, e peraí, mas eu penso diferente, mas você... E aí a conversa, ela se torna mais uma camada de separação. Ou talvez um sintoma da separação pela qual nós estamos já vivenciando, vendo ao outro. Mas tudo isso aqui é reflexo de algo que acontece dentro de nós. Os diálogos internos que acontecem dentro de nós, as conversas, as discussões, os debates que acontecem dentro de nós. Dentro de nós, muitas vezes, e isso nos impede de entrar muitas vezes em gravidade zero, existe um fio, ou muitos fios, emaranhados com tudo aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que é importante para nós, com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos. E são vozes, diferentes tons de voz, com diferentes volumes, que vão aqui, querendo falar para você o tempo todo, ao mesmo tempo. E você não está ouvindo. Elas passam a se emaranhar, a se enrolar. Esses fios começam a se fazer nós, e nós, e nós, cada vez nós mais estreitos, deixando cada vez menos claro aquilo que está sendo dito. E como nós lidamos com esses diálogos internos, muitas vezes queremos o quê? Arrancar fora, queremos interromper, queremos cortar. Ok, concordamos e somos abstraídos pelos nossos pensamentos, julgamentos. Nossa, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, em relação a todos os julgamentos. E aí vamos lidando com esses diálogos internos da mesma forma que nós lidamos com os diálogos externos. E começamos a lidar com os diálogos externos da mesma forma que nós dialogamos dentro de nós. E vai se retroalimentando. Aquilo que eu vejo fora, começo a replicar dentro. E aquilo que eu vivo dentro, começo a replicar fora. E ao final, muitas palavras sendo jogadas fora. Quando eu enxergo que o diálogo externo que eu tenho com as pessoas, as conversas que eu tenho externas com as pessoas, são reflexo do que acontece dentro. E a cura de um é a cura do outro, diálogo, quando percebo que, quando interrompo outra pessoa, quando não tenho uma escuta ativa, a mesma coisa está acontecendo dentro de mim, aí acontece a cura. Porque eu posso observar as conversas que estão acontecendo fora como um espelho do que acontece dentro de mim. Nas conversas eu estou julgando as pessoas, o tempo todo julgando. Recentemente descobri que eu tinha uma vocecinha assim, bem baixinha, que era quase que uma trilha sonora de julgamentos que eu não estava percebendo. Eu achava que eu estava observando meus pensamentos e havia uma vocecinha internalizada desde algum momento da minha vida que julgava o tempo todo as pessoas. Comecei a ouvir ela, prestar atenção a ela e entender, peraí, o que está acontecendo comigo? A olhar o outro e esses julgamentos, quanto tudo isso está se voltando contra mim. Quanto eu estou me julgando o tempo todo, eu percebi, nossa, eu percebia essa vocecinha, dizia em relação a outras pessoas, olha, mas eu poderia ter feito tal coisa. Mas a pessoa poderia ter feito mais. Ah, mas se eu fizesse uma coisa, poderia ficar melhor. Se essa outra pessoa fizesse uma coisa, ficaria melhor. Essa vocecinha que dizia que cada vez pode ficar melhor, melhor, melhor. E aí eu pude perceber que a mesma coisa acontecia dentro de mim. Que eu estava constantemente insatisfeita das coisas que eu fazia. E eu dizia dentro de mim, mas isso não é suficiente, isso não é suficiente, isso não é suficiente. Quando podemos perceber que a conversa com o outro e que o outro em si é reflexo de nós mesmos, toda conversa é um presente. Todo diálogo, de fato, passa a se transformar daquele emaranhado de fios que te prendia e te impedia de entrar em gravidade zero, ele passa a se desenrolar. É um fio que passa a se desenrolar. E aí ele começa a costurar. A te costurar com o outro. Como se você fosse um retalho, uma partezinha de um todo. E aí com o outro, no diálogo, você se costura ao outro. Se costura por quê? Porque você, a partir do outro, pode compreender a forma de viver, de se expressar, de sentir
na visão e na perspectiva do outro. É como se eu me permitisse ter mais outros olhos, mais outro corpo, mais outra experiência de viver a partir do outro. Não mais a partir do julgamento, mas a partir da curiosidade. Como é viver a partir do olhar e da experiência do outro? Cada vez com menos julgamentos. E menos julgamentos, não somente fora, mas também dentro. Quando conseguimos perceber que da mesma maneira que as conversas, os diálogos que temos externos, que muitas vezes são conflituosos, que entram em debate, quando todos eles podem se tornar, eles parecem como um sintoma dessa desconexão e a ilusão de separação que nós temos entre as pessoas, quando percebemos que da mesma maneira que ele nos separa, ele pode nos unir, aí nós podemos compreender que realmente há possibilidade de que diálogos nos curem. Porque não existe nada ruim, nada bom. Não é que as conversas são ruins. Ah, não, que isso não vai ajudar. Não. Nem cada coisa, em cada diálogo, em cada conversa, em cada olhar e interação com o outro, existem as duas possibilidades. Ele é neutro, a conversa e o diálogo é simplesmente ele é. Mas dentro dele existe a possibilidade de não separar, a possibilidade de excluir o outro, de ver o outro como inimigo, como alguém que eu irei competir, alguém que eu irei ganhar no argumento, alguém que eu preciso me defender, ou eu posso ver os diálogos como uma oportunidade de, nesse desenrolar, desse emaranhado de nós, possa me costurar o outro. Como fazer isso? Como na prática fazer isso? Nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no trabalho. Mas será que isso é possível fazer no trabalho? Numa reunião de trabalho? Claro, porque agora mais do que nunca fica claro que essa ilusão de que estava separada a nossa vida profissional e a vida pessoal era uma ilusão. Mais do que nunca ficou claro. Agora estamos trabalhando desde casa. Não tem como você mais separar. Você pode colocar até o fundo de escritório enquanto você está na tua casa, mas em qualquer momento vai aparecer teu filho, o cachorro vai latir, o carro, a motocicleta vai passar. Não tem mais como separar isso, as nossas vidas, profissional, pessoal, porque ela nunca esteve separada. Ela é só uma ilusão. E quem está trabalhando hoje nas empresas são pessoas. São pessoas que sentem, são pessoas que pensam diferente, que pensam comum, que têm também diferentes curiosidades, diferentes peculiaridades, assim como você. E é claro que quando nós estamos conectados, nós podemos ir melhor juntos. Não é pensar igual, nessa ilusão de tribo, de, ok, eu gosto dessas pessoas porque pensam igual a mim. Não. Quando eu falo de diálogos cura, não estou falando de terminarmos abraçados e meditando e falando que eu te amo e eu gosto de você. Não. É curar, especialmente com as diferenças. Porque pode ser, sim, pode ser, não, que todos somos um. Mas ao mesmo tempo, cada um é uma manifestação individual de um único ser. Se o outro é reflexo de mim. E por isso também sou eu. Mas também temos experiências diferentes. Uma mesma palavra, ela pode significar coisas totalmente diferentes para você, para mim e para um outro. Porque temos toda uma vida diferente, uma relação com essa palavra, essa ação, essa coisa, essa pessoa, de maneira totalmente diferente. A partir dos diálogos que curam, nós podemos ser mais humanos em todos os tipos de momentos, circunstâncias da nossa vida. Existe uma prática que cada vez está se tornando muito mais comum, ainda bem, nas empresas, que é o de fazer um check-in emocional, um check-out emocional antes de uma reunião, por exemplo. O que é isso? É poder dizer como você está chegando. E a partir disso, eu quero falar de a ilusão do oi, tudo bem? Tudo. Quando eu cheguei no Brasil e as pessoas me perguntavam, oi, tudo bem? Eu realmente imaginava que as pessoas estavam me perguntando como que eu estava. Pouco tempo eu descobri, claro, que na verdade não era uma pergunta, era um roteiro predefinido na qual eu teria que responder tudo. E culturalmente, é maravilhoso ver quanta alegria no Brasil. Mas tudo isso também acarreta uma sombra de a repressão de todos os sentimentos que estão sendo desconfortáveis para nós. Ou seja, o síndrome do só alegria.
Nesse sua alegria e oi, tudo bem, tudo, eu deixo de ser exatamente o que está se passando comigo. O check-in, check-in emocional, o poder dizer como você está neste momento, é algo que você pode usar em qualquer momento. Em vez de oi, tudo bem, tudo, é poder dizer como você está realmente nesse momento. É um hack, é um convite, é um grande portal em qualquer momento, em qualquer situação, para poder conectar com profundidade com a outra pessoa. E dependendo da situação, do momento, da pessoa, você pode escolher qual o nível de profundidade que você vai se conectar. Dependendo do momento que vocês têm, da disponibilidade, da confiança que você sente. Mas por que ele é um grande convite e um grande início? Porque nesse momento do oito, em vez de substituir o oi, tudo bem, com como você está realmente, você escolhe quanto você irá se desarmar. Para que um diálogo realmente possa nos conectar com o outro e a partir dessa conexão nos curarmos dessa separação, dessa guerra que existe nas nossas conversas, é preciso se desarmar. Porque estamos o tempo todo armados, olhando desconfiados ao outro, pensando no que nós temos que falar para ganhar o outro no argumento, e precisamos desarmar. Quando você fala como você está realmente, você está escolhendo tirar a armadura. E a outra pessoa pode escolher tirar a espada. E quando você tira todo o restante que há, que te protege, a outra pessoa pode compreender que não há guerra. É como se vamos nos despindo de partes nossas que criam uma máscara de tá tudo bem comigo, sim, tudo. E aí podemos chegar que praticamente num novo jardim do Éden. Vulnerável, honesto, transparente. E se até mesmo no trabalho, a gente pudesse ser transparente, vulnerável, se lembrar que somos humanos. E eu posso dizer como estou. Triste, animado, posso estar confuso. Esses sentimentos são os mensageiros. Podermos dizer aquilo que está se passando dentro de nós realmente, me permite primeiro o quê? Conectar comigo mesmo. Porque para poder me conectar com o outro, eu preciso me conectar comigo mesmo. Quando você diz aquilo que você sente, a primeira coisa que acontece é isso. Você observar para você. Você observar para que fio, qual dos fios que estão dentro de você irá se costurar com o outro. Você pode ser como você está mentalmente, me sinto confuso. Estou pensando estas coisas e estas coisas. Posso dizer, posso pegar os fios dos sentimentos. Eu estou, sabe aqui, com raiva. Eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo triste. Mas não é um fio sozinho, esse fio precisa ser desenrolado. Sentimentos são mensageiros de coisas que são importantes para nós. Quando você une o seu sentimento com aquilo que é importante para você, o fio realmente se desenrola e começa a costurar. Eu me sinto triste porque para mim era importante que acontecesse tal coisa. Eu me sinto frustrado porque eu estava com a expectativa que acontecesse uma coisa, que eu pudesse dar conta. Me sinto frustrado ou impotente porque para mim era importante dar conta de entregar o trabalho a tempo e não dei conta de fazer isso. O que acontece se formos honestos, em vez de colocar tantos argumentos e pretextos sobre as coisas que realmente estão se passando conosco? Por que tanto medo estamos tendo de que as pessoas saibam o que estamos sentindo, o que é importante para nós? Às vezes, iniciar um diálogo que cura, um diálogo que nos conecta, é como se fosse um passo em falso para o escuro. Das vezes essa sensação. Porque eu vou me abrir para dizer para outra pessoa, e se usarem isso contra mim, é que todo mundo está armado. Se não houver alguém com coragem para se desarmar, alguém com coragem para dizer, olha, eu entrei no Jardim do Éden. Não tem como convidar o outro a fazer o mesmo. Alguém tem que começar a fazer isso. Dizermos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que é importante para nós. Primeiro, nos ajuda a observar a nós mesmos, nos conectar com nós mesmos. A partir disso, o outro pode tomar em conta esse contexto para tudo aquilo que você
disser e fizer. Algumas vezes não aconteceu com você de que as pessoas mal interpretaram, de que você estava chateada com elas e na verdade você já chegou chateado porque estava triste, porque teve uma noite de sono ruim, porque você está com problemas dentro de casa e parece que você ficou sem jeito. Não, não era você, na verdade é que eu já estou passando por coisas ou você disfarçou. Poxa, quando você pode se dar de presente, se conectar com você mesmo e ainda você poder dividir isso com outra pessoa, ela começa a ter a oportunidade de não levar tudo que você disse para o pessoal. Porque nessa guerra de conversas, muitas vezes as pessoas pensamos ou pensam que as coisas que nós dizemos é para atacá-las. Quando você pode dizer aquilo que você está sentindo realmente, como você está? Tô cansado, nossa, eu tive uma noite de sono ruim, mas eu tô aqui querendo me esforçar para dar o meu melhor nesta reunião. As pessoas podem ter esse contexto de você. Isso parece tão pequeno, mas é tão grande. Essa vulnerabilidade, esse fio que costura com o outro que pode tomar em conta. E terceiro passo, eu estou dando a oportunidade para o outro fazer o mesmo. Eu desarmei, divido com ela aquilo que está se passando comigo e eu deixo a outra pessoa à vontade para ela fazer o mesmo. Nem sempre as pessoas vão entrar e se costurar para fazer essa coxa de retalhos. Mas sem isso, não tem oportunidade de acontecer. Especialmente porque culturalmente estamos muito separados e acostumados a ver as conversas como uma guerra. Isto é quase como uma partilha que cura. Imagina que nossas conversas nos deem a oportunidade de olhar para aquilo que está se passando dentro de nós. Começar uma reunião, por exemplo, investindo alguns minutos de tempo para dizer como cada um está, como cada um está chegando. E imagina fazer isso também após uma reunião, na finalização de uma reunião. 5, 6 pessoas, separa 2, 3 minutos. Como cada um está saindo? O que está sentindo? E criar assim, cada vez mais, um campo vulnerável, um campo seguro para que as pessoas possam dizer realmente o que está acontecendo. Eu não sei você, mas realmente eu percebo como comigo e com outras pessoas próximas a mim, estamos cansados, exaustos, de que as pessoas digam assim, tá tudo bem, e não tá. E aí vem o quê? O telefone sem fio, né? As conversas paralelas. Tem um fio aí, que é aquilo que realmente está se passando com você. Que tal começar a compartilhar? Porque dentro de nós ele fica emaranhado. Se a gente soltar esse fio, desenrolar a partir das nossas palavras, para nos costurarmos com o outro. É tão lindo perceber como isso é uma construção. Muitas vezes não é no momento, na hora, mas aos poucos os fios vão desenrolando. Algumas pessoas demoram mais para soltar seu fio, ainda desconfiadas. Depois de tantos anos em debates e discussões, não, peraí. Então uma coisa estranha está acontecendo aqui. Se eu disser e soltar meu fio vai ser usado contra mim. Mas o que acontece quando vai a confirmação de que a tua partilha não é para julgar, mas para se costurar? As pessoas vão soltando isso. E podemos fazer isso em casa, no trabalho, a partir da partilha. E somente essas duas ações já é um grande começo. Poder dizer como você está chegando, o que você está sentindo nesse momento antes de uma reunião, por exemplo. E dizer como você está se sentindo, o que é importante para você ao final de uma reunião. Só essa ação, que não é complicada, mas é complexa, já faz diferença. Por que complexa? Porque se fosse complicada, nós teríamos um passo a passo do que precisaria acontecer e você saberia exatamente qual seria o resultado. Ela não é complicada. Ela é complexa porque a gente não tem ideia do que vai acontecer com essa partilha. Quantas diferentes conexões passam a acontecer quando uma roda de pessoas pode dizer aquilo que está sentindo. A vontade que dá das pessoas se conectarem e continuarem conversando depois. Para que no corredor, ou no WhatsApp, ou no momento que a gente for falar, a gente possa dar continuidade a essa costura real.
trabalhamos com praticamente... Somos pessoas, mas parecemos robôs, escondendo do outro a nossa humanidade. Trabalharmos, servirmos, fazer aquilo que nos dedicamos, conectados com os outros, esse é um grande presente para nós mesmos. E nós podemos investir essa energia, dando o quê? Esse primeiro passo. Com isso, podemos fazer a partilha, que cura. Mas um diálogo, ele é a soma de partilhas e de escutas. Não acontece uma partilha que conecta sem escuta ativa. Você pode criar esse espaço seguro a partir da escuta ativa. E não é somente você ouvir, mas é direcionar toda a tua atenção, teus sentidos, para que por algum momento a outra pessoa possa realmente preencher você. Muitas vezes esses fios enrolados vão criar esse barulho interno dentro de nós. E aí começam os julgamentos, as projeções, o barulho de o que será a próxima coisa que eu irei responder. Não aconteceu com você de que você está conversando e outra pessoa já está esperando que você respire para que ela possa falar? Já não te aconteceu o contrário também? De você ser aquela pessoa que está esperando a tua vez de falar? Como ter escuta ativa? Primeira coisa é a curiosidade. No momento que você percebe de que existe uma ilusão no entendi, porque o tempo todo estamos ouvindo, ok, sim, entendi, ok, pode seguir, entendi. Não está entendendo nada. Não estamos entendendo. A comunicação, ela sempre tem ruído. Sempre tem ruído. Lembra aquela imagenzinha do emissor, receptor? A mensagem vai do receptor ao emissor e aí tem feedback. Mas no meio de todo esse processo tem ruído. Por quê? Porque aquilo que eu digo para você, eu digo a partir de tudo aquilo que eu senti, que eu vivenciei, que eu experimentei. Uma única palavra significa coisas e mundos diferentes para nós dois. No momento que nós aceitamos que o entendi é uma ilusão e compreendemos que a premissa é geralmente não vou compreender, geralmente tem ruído, geralmente não entendi, eu posso ter um olhar muito mais atento. Peraí, deixa eu entender o mundo da outra pessoa a partir daquilo que ela está partilhando. E não só isso, como é provável ter muito ruído, ainda vou checar. Eu vou perguntar, deixa eu ver, para mim é muito importante te entender. É isto que você falou? E você repetir de maneira sintetizada aquilo que a outra pessoa disse, para confirmar se você realmente está ouvindo, porque nossos julgamentos, eles se misturam e se enrolam e fazem nós com aquilo que você ouviu da outra pessoa. E aí, você acha que ouviu, mas você somou algumas palavras da outra pessoa e os teus julgamentos e fica todo emaranhado. Em vez de um fio que costura, começou a ter mais fios emaranhados, mais nós acontecendo a partir disso. A partir da escuta ativa, olhando com curiosidade ao outro, estando atento com curiosidade ao outro, nós podemos realmente perceber como é a vida da outra pessoa, a experiência humana da outra pessoa a partir daquilo que ele está dizendo. A checagem e a arte da checagem é uma das coisas que mais nos ajuda a desenvolver a competência da escuta ativa. Porque como você vai poder checar se você não prestou atenção? Muitas vezes você vai checar e dizer para outro, é isso que você quis dizer? E a outra pessoa pode dizer que não. Talvez nem mesmo ela estava presente para o que estava sendo dito, mas a partir disso você dá a ela a oportunidade dela poder trazer novamente aquilo que ela realmente estava querendo dizer. Ou de ela dizer, sim, é isso mesmo. E ela ter certeza de que você a ouviu. Certeza de que você está atento. Porque quando nós sabemos que o outro realmente está atento, nos ouvindo, nos dá mais vontade de dar um próximo passo. É isso que acontece na escuta ativa. É isso que acontece nos diálogos. Às vezes são pequenas coisas, que são simples, mas bem complexas. Porque um infinito mundo de possibilidades pode acontecer quando nós estamos conectados. E assim passamos a ter menos medo de conflitos ou de pensar diferente. Começamos a compreender que, de fato, nos conflitos que eu evito está a paz que eu procuro. Eu posso ver as diferenças, uma oportunidade de conexão e perceber o mundo diferente visto a partir do olhar da outra pessoa. Meu nome é Tânia Mujica e eu te desejo
paz na sua mente, no seu coração, porque paz interior independe do caos externo.